Gente, eu vou começar apresentando, né? Meu nome é Nicole, Flávia Nicole, e eu tô aqui, eu tava falando, né, conversando com o líder da rede, no caso, e aí eu vi a necessidade da gente estudar um pouco sobre cosmovisão, que é um assunto que todo mundo conhece muito, já ouviu muito falar, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente sente que falta uma aplicação prática, muito mais prática, principalmente para os dias atuais que a gente está vivendo. E aí eu falei com o George, né? Hoje ele vai introduzir o tema, que é cosmovisão. E antes eu queria agradecer, né, pela disponibilidade que você está dando, pelo por você poder falar, porque eu já ouvi, né, no caso, quando eu era adolescente, eu tava hoje, antes da live, eu tava reassistindo os vídeos do IDEA, que para quem não lembra, ele fez um projeto no Ministério dos Adolescentes, que era sobre como tornar a nossa vida prática, como a gente entender como é que é ser cristão na prática. Eu falo que para mim aquele naquela época foi muito significativo, como ainda é hoje, porque eu lembro de muita coisa. Uhum. E primeiro eu queria que você falasse, antes de você indicar os livros, um pouco sobre o IDEA. Como foi aquela experiência? Porque eu lembro que foi uma questão do cristão, como é nossa atuação no espiritual, como é no físico, né? Também no mental. E eu Uhum. queria que você falasse um pouco. Legal. Então, boa noite, pessoal. A ideia que a gente teve, né, um, um programa que a gente criou junto com o ministério que a gente faz parte, o pastor Nelson, que eu trabalhei muito com ele aqui, foi a questão do idear. A gente pegou a palavra ideia e colocou Sim. ela como um verbo, né? Porque nós cremos que ideias têm consequências. Então, a partir do momento que as ideias nascem do coração do Senhor, elas se tornam, existem consequências a partir daí. Então, quando a gente entende a cosmovisão bíblica como alcança toda a área da vida, o evangelho alcançando toda a área da vida, isso são ideias que são como sementes e elas terão consequência nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em tudo que a gente faz. Então a gente criou um currículo a partir daí, em Cosmovisão Cristã, onde a gente trabalhava com adolescentes a questão de propósito, de vocação, entendendo as narrativas da cultura atual, e a partir daí a gente vai trabalhando como essas narrativas são contrárias ao cristianismo, como é que o cristão pode lutar contra esses princípios, né, do mundo e entendendo a verdade do evangelho para Uhum. ser mais eficaz ou mais prático, né, obedecendo o Senhor na sociedade hoje. Então, a partir do Evangelho. Então, a gente trabalhou isso com adolescentes, acho que foi umas 10 semanas, mais ou menos assim, Foi. toda sexta a gente trabalhando. Foi muito rico, porque a gente pôde ver adolescentes que no início dizia assim, eu pensei em ser, não sei, médico para ganhar dinheiro e investir em missões, esquecendo que o fato de você ser médico também faz parte da missão. Então a gente pôde quebrar alguns desses paradigmas, né? Não esquecendo da verdade do Evangelho nunca, da necessidade de todos os cristãos terem de proclamar a verdade do Evangelho, mas entendendo essa abrangência, né, do que a palavra de Deus fala sobre isso. Foi basicamente isso aí que a gente fez, né, naqueles dias, e estou feliz demais de poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. É, antes da gente começar a falar, você disse que tinha as indicações de livros. Então, se você quiser Sim. indicar agora, aí fica livre. Gente, olha só, depois eu posso tirar uma foto de todos juntos, mas eu vou passar bem rápido. Se alguém quiser ficar tirando alguns prints aí da tela, tá? Pode tirar print. É, eu vou falar desse aqui, A Criação Restaurada, né? Esse aqui é Uhum. um clássico, ele fala sobre a visão da cosmovisão bíblica da criação, queda e redenção. Eu gosto da visão da criação, queda, redenção e consumação, são 4 pontos. Mas esse livro é muito bom, ele fala de forma sucinta sobre o tema. Um livro um pouquinho mais exaustivo, um pouquinho mais grosso,
e Agora Como Viveremos, né, do Charles Colson e Nancy Pearce. A Nancy Pearce escreveu um livro muito bom, Verdade Absoluta, também nessa área de cosmovisão, certo? Para a área mais do neocalvinismo holandês, mais reformada, a gente tem um livro do Kuyper, Calvinismo. Ele fala sobre o calvinismo, a visão cristã sobre as esferas da sociedade, como o cristianismo engloba tudo isso, né? Eu vou agora para... Gente, tem muito livro aqui. Eu vou tentar rapidinho. Dando Nome ao Elefante, James Sire, da Monegismo, também o conceito de cosmovisão. Uma parte um pouquinho mais técnica de cosmovisão é esse aqui, tá? Eu não terminei ele ainda. É a história de um conceito. Ele também é da Monegismo, tá? Cosmovisão, ele é um pouquinho grande, 400 páginas aí para trabalhar. Esse Guerra de Cosmovisões também da Monegismo, ele trata as visões do evolucionismo e como o cristão pode combater isso aqui também, certo? Na linha mais brasileiro, tem a Norma Braga com esse livretinho, Cristianismo e Cultura. Esse livretinho é bem interessante, se ler não sentado, mas esse dela também é muito bom, né? Coloquei até um review no canal sobre esse livro, A Mente de Cristo, Conversão em Cosmovisão Cristã, como ela se converteu. Ela é doutora em letras de francês e ela tem uma história muito interessante e ela fala sobre a cosmovisão na perspectiva brasileira. É bem interessante também. Da parte do neocalvinismo holandês, temos o Doiver também, Raízes da Cultura Ocidental. O Doiver, eu acho ele um pouquinho... ele não é tão fácil de ler, digamos assim. Então, a gente tem que voltar e vem e volta, porque ele é um filósofo bem profundo. Ele é mais ou menos do tempo de Kuyper também, trabalhou com ele na faculdade que eles criaram na Holanda. Tem Schaeffer também, né? Francis Schaeffer influenciou bastante, né? Gênesis, Espaço e Tempo. Nenhum Conflito Final, de tudo Schaeffer aqui. Tá em inglês, mas em português é Verdadeira Espiritualidade, True Spirituality. A Morte da Razão, também de Schaeffer. Esse faz parte também O Deus que Intervém, esse está em inglês. Morte na Cidade. E o Agora Como Viveremos, de Schaeffer. Tá? Schaeffer também foi um grande pensador que trabalhou no século passado e ele conseguiu pensar muito, refletir. Ele criou o Labri na Suíça e lá eles conseguiram discutir bastante sobre apologética cristã, sobre cosmovisão cristã. Já nessa aqui, ó, John Stott, A Missão Cristã no Mundo, fala um pouquinho sobre vocação. Tem eu fiz alguns vídeos sobre esse, Inteligência Humilhada, do Madureira. Ele trabalha também sobre os pontos de cosmovisão aqui, é muito interessante essa perspectiva dele, Inteligência Humilhada. Tem um autor que é o meu mentor nessa área de cosmovisão. Ele é um senhorzinho hoje, né, um bom velhinho hoje, 70 e poucos anos, que se chama Darrell Miller. Esse livro aqui está em inglês, mas existe ele em português, Discipulando Nações, certo? O Poder da Verdade para Transformar Culturas. Esse Darrell Miller, ele morou por 3 anos no Labri, na Suíça, juntamente com Francis Schaeffer. Então ele pôde sentar muito com Schaeffer, absorver muito da filosofia de cosmovisão cristã dele. Então, esse livro é Discipulando Nações, muito bom, né? E esse mesmo autor que eu falei, Darrell Miller, criou esse livro aqui, Vocação, que já entra mais na parte de trabalho, que a gente pegou muita coisa do IDEA, a partir desse livro aqui, sobre vocação. Em inglês é Life Work, quem se interessar em inglês. Então, Darrell Miller, ele escreveu muito sobre isso. E um dos parceiros do Darrell Miller, tô acabando, tá, gente? Livro aqui, porque tem bastante livro nessa área. Amigo do Darrell Miller é um indiano, filósofo indiano, chama Vishal Mangawadi. Ele escreve muito bem sobre cosmovisão. Esse livro chama Verdade e Transformação, um manifesto para as nações doentes. Esse livro tem muitas histórias boas. E pela Vida Nova, o mesmo autor, Vishal Mangawadi, escreveu esse livro aqui, ó,
o livro que fez o seu mundo. Ele faz um estudo de como a Bíblia influenciou o pensamento ocidental. É muito bom esse livro aqui. E parte de uma perspectiva de uma pessoa que é indiana. Então, ele consegue ler o Ocidente de fora. Eu gosto muito dele. E um dos meus autores, para acabar, mais 2 livros só, um dos meus autores favoritos atuais é o Timothy Keller. Eu fiz uma série de vídeos sobre esse livro aqui, Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller, que ele trabalha sobre essa perspectiva de vocação à luz do evangelho, como o trabalho, né, alcança todas as áreas. Eu fiz, acho que foi 13 vídeos isso aqui no canal do YouTube. Então, vale muito a pena ler o livro, porque eu gosto muito da como ele comunica com a cultura. E, por fim, não é necessariamente um livro de cosmovisão, mas trabalha também, um pouco grande esse livro também, A Igreja Centrada. No meio do livro, quando ele está falando sobre os movimentos, ele trabalha sobre a ideia que as pessoas têm sobre cosmovisão para a cidade e como isso influencia. Então, tem os transformacionistas, tem os 2 reinos, e aí ele vê os pontos positivos, né, dos transformacionistas com o Kuyper, com Dover, nessa linha filosófica, né, como isso alcança a sociedade, e os pontos negativos também, que se tem a partir disso. Então, eu gosto muito dessa leitura. O que eu gosto do Timothy Keller é a facilidade de comunicar. Ele comunica com você com assuntos profundos, mas a gente entende facilmente, que é, no caso, uma coisa que é diferente de Dover. O Herman Dover, ele é um filósofo muito profundo, mas a gente tem que dar ele não é tão fácil de se entender. E o Timothy Keller não. Eu gosto muito de como ele dialoga com a cultura de hoje e como assuntos profundos são fáceis de entender, e eu acho que isso é importante para a gente dialogar no dia de hoje. Então, essas são algumas indicações, né? Eu ainda tive que cortar alguns livros, mas assim, são bons autores. Eu posso tirar uma foto dos livros todos assim na mesa, aí você pode colocar no Stories das indicações para o pessoal que tiver interesse em comprar, em ler mais, porque eu acho que quem quer se aprofundar mais nessa área de cosmovisão, que eu acho super válido, e até eu escutar essa live de hoje você vai saber por que é válido, por que é importante, quanto mais conhecimento de autores de confiança, né, pessoas que são ortodoxas, pessoas que são piedosas, que não estão com teologia liberal, com teologia... hoje em dia a gente tem que se preocupar com essa questão, né? Então, eu acho válido a gente buscar, sim, isso aí. Pronto. Primeiro, agradecendo, né? Eu não sei se eu decorei... Tem alguns que eu conheço, né? Os autores, porque um que eu não conhecia e que eu fiquei muito interessada nos livros dele foi o... eu não sei falar inglês, tá? Então ignore. Mas é o Dover, que eu comecei a fazer um curso. Meu Deus, gente, calma que eu tenho que parar a aula para poder entender, porque ele realmente lê o livro dele e você não te vídeo. Tá cortando um pouco. Aqui tá dando um problema, peraí. Só um Pronto. instante. Pronto. E eu fiquei um pouco perdida no começo, quando eu tava no começo desse curso, porque a primeira pessoa que foram citar foi Dover. Eu fiquei, gente, não tô entendendo, mas assim, depois que você entende a linguagem dele, fica muito fácil e muito aplicável, principalmente ao que a gente aos dias de hoje. Mas eu No queria canal do YouTube começar. no canal do YouTube Pode falar. da escola Charles Spurgeon, tem uma série de vídeos do Guilherme de Carvalho sobre a Sim. vida e obra de Dover. Então, eu assisti, eu acho que tem uns 8 vídeos ou 10, não lembro agora de cabeça, e me ajudou bastante. Eu acho que pode ajudar aí muita gente que tiver interessada. Escola Charles Spurgeon no YouTube, o canal deles, e aí você procura a playlist com os vídeos do Guilherme de Carvalho sobre o Herman Dover. Sim. Eu queria começar primeiro falando, né? Porque quando eu coloquei lá na arte Cosmovisão, uma visão cristã do mundo, aí tu falou, mas cosmovisão não só tem cosmovisão cristã.
Mas eu fiz exatamente com esse Uhum. intuito de, tipo, a gente falar sobre, né? Se você puder explicar. Eu lembro vagamente de algumas coisas que você explicou quando estava falando sobre o IDA. E eu lembro que você deu um exemplo do barco. Provavelmente você, não sei se você vai citar, que era que as pessoas que foram os descobridores, eles tinham uma cosmovisão de mundo e eles viviam por aquilo. E aí você fez uma Uhum. aplicação e eu queria que você pudesse falar um pouco sobre cosmovisão e o que é a cosmovisão cristã. Legal. Essa história, quem comenta sobre essa história é o Daryl Miller, no seu curso sobre cosmovisão online gratuito, no site corandel.com, tem em português também, nós traduzimos, tem lá legendado em português gratuito para várias pessoas se quiserem fazer. Aqui nos destaques do meu Instagram, você pode ir até o final dos destaques e tem lá explicando como se matriculou nesse curso. Mas eu queria voltar e ler alguns textos, 3 versículos aqui das Escrituras, porque mesmo na palavra, na Bíblia, nós não temos a palavra cosmovisão, mas nós temos um conceito, né, de cosmovisão que ele não é novo, né? A Bíblia, o Evangelho não, não deixa de falar de cosmovisão. Mesmo sem dizer o nome, ele fala. A Bíblia ela é Uhum. abrangente, né? Então, eu gosto muito da carta de Paulo aos Colossenses, e o capítulo 2, do versículo 6 ao 8, diz assim: Portanto, assim como recebestes Cristo, Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos alimentares do mundo, e não de acordo com Cristo. E é justamente Paulo, ele está escrevendo essa carta para combater algumas coisas. Uma delas é o que está se iniciando na época, que no século II se inicia mais ainda, que é o gnosticismo, mas ele está lutando contra a ideia que as pessoas criam que Jesus ele não era 100% homem, 100% Deus. Eles criam que era Jesus e algo mais, Jesus e os anjos, Jesus e as obras. E Paulo está falando nessa carta sobre justamente a supremacia de Cristo. E antes, né, para a gente entrar no que significa cosmovisão, a gente precisa, né, cosmovisão cristã, se eu estou falando do meio cristão, eu preciso entender quem é o Senhor, né? O que ele fez. A gente fala muito sobre mãos, né? Sobre o que a gente faz. A gente fala sobre cosmovisão, do que é que eu posso fazer para o reino, para o evangelho, em favor, né? Lutando pelo evangelho no mundo e tudo mais. E às vezes eu tenho alguns extremos, né? Eu já vi pessoas militando na área de cosmovisão e o foco está nas obras e está nas obras no sentido de que nós vamos transformar a cultura, que nós vamos fazer isso, porque nós agora temos a ideia central do que significa servir a Deus. E então, sai muito uma visão assim triunfalista de que depende de mim, depende do meu entendimento sobre cosmovisão. Mas a realidade bíblica, a Bíblia fala que do Senhor é a terra, a Bíblia nos garante que a salvação do homem só pelo Espírito Santo, a Bíblia nos fala que é Ele quem efetua em nós, tanto querer quanto efetuar. Então, uma visão equilibrada da graça de Deus, da cosmovisão, ela nos faz obedecer ao Senhor, mas entender que não depende de nós. E Paulo já diz isso, né? Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, esse receber vem do Espírito, então andai também nele. Então, tudo que a gente vai falar agora sobre o que vai fazer, certo? Então, eu quero já colocar isso como uma coisa importante. Tudo que a gente vai falar sobre o fazer é por que nós somos já salvos, por que nós somos já aceitos por Deus. E isso é o que significa caminhar com uma cosmovisão cristã. Mas no livro até do Jonas Madureira, eu gosto de uma frase que ele usa sobre o que é cosmovisão, e a cosmovisão é um compromisso do coração. E Sim. esse compromisso do coração é onde é que está o nosso tesouro, né? As nossas ações, elas refletem a nossa cosmovisão. E a história que eu conto do barco é uma história que
ela é mais ou menos assim, um grande, né, o Henrique VI, ele queria encontrar a rota para as Índias, e ele envia barcos, né, para passar, e os navegadores vão lá nos seus barcos, e eles voltam. Quando eles voltam, eles dizem para o Henrique VI, olha, a gente não conseguiu chegar lá porque nós chegamos no fim do mundo. Eles tinham uma visão de que a Terra era quadrada e que eles iam cair lá no precipício, né? E ele, no outro ano, envia outro, e ele faz isso por 13 vezes. Na 14ª vez, vem uma pessoa que consegue passar por esse fim do mundo, né? O que foi que aconteceu? Perto desse fim do mundo, ele encontra uma tempestade e ele passa por essa tempestade e ele, quando chega do outro lado, percebeu que passou do famoso fim do mundo. Quando a gente vai olhar para a realidade é que não existia esse fim do mundo. Onde eles estavam passando, existia um banco de areia muito alto e os navios começavam a encostar nesse banco de areia. Os navegadores pensavam que era o fim do mundo e voltavam. Mas existia um mapa na cabeça desses navegadores por causa da cosmovisão deles. Eles imaginavam, eles tinham esse mapa na cabeça deles, e por causa desse mapa, isso moldava a maneira de como eles agiam, de como eles tinham a sua performance no mundo. E a nossa cosmovisão é assim. E muitas vezes a nossa cosmovisão não está alinhada com as escrituras. E nós agimos de acordo com os desejos do nosso coração, né? Calvino falava que o coração é uma fábrica de ídolos. Então, e cosmovisão tem a ver com compromisso do coração. Por falar nisso de coração, de ídolos, tem um livro muito bom do Timothy Keller que chama Deuses Falsos, que fala justamente sobre essa questão de criação de ídolos. Mas Sim. na cosmovisão cristã, a gente tem uma narrativa que ela é permeada pelas escrituras. Então, a palavra de Deus é quem guia essa narrativa. Já a visão secular, que não é uma cosmovisão secular, uma cosmovisão humanista, né? E eu não estou falando aqui humanista da maneira como John Piper menciona o hedonismo cristão, né, baseado nos ensinos de Jonathan Edwards. Não, eu estou falando no humanista no sentido de o humano é no centro. Então, a visão secular humanista, o homem ele é o centro de tudo. Então, a busca final para o humanista, o secular, é que Deus não existe realidade espiritual e que Deus não existe. Então, ele vai viver de acordo com ele mesmo, certo? E existem outros tipos de cosmovisões, então eu vou falar de 3 principais, que existem muitos tipos de cosmovisões, mas os 3 principais é o animismo, onde a realidade ela é tudo espiritual. Então, esse mundo físico aqui, né, esse celular que você pega aí, ele não é real. O que é real mesmo é o mundo espiritual. E tem a realidade da cosmovisão secular, onde tudo é o físico, não existe espiritual, não existe mundo espiritual, existe o teísmo, né, a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã, onde nós temos a realidade física e a realidade espiritual. Então, a partir do que a partir do entendimento de cosmovisão, uma vez que a gente leu aqui em Colossenses, né? Assim como recebestes Cristo, nós entendemos que o melhor caminho para o homem é a cosmovisão cristã. Então, qual é o objetivo do homem na cosmovisão cristã? De acordo com Westminster, né, o objetivo do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus e gozá-lo. Exato. Então, é justamente isso. E o viver para a glória de Deus se torna a missão do cristão. E dentro da narrativa bíblica da cosmovisão cristã, a gente vê que Deus cria uma linha do tempo, né? Tem a criação, Deus cria todas as coisas. E tudo que ele cria, ele diz, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E ele sai criando. E quando ele chega no homem, ele diz, isso é muito bom. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus está falando aqui que ele está fazendo o homem a sua imagem e a sua semelhança. E o que significa ser imagem e semelhança de Deus? O homem ser... Está ouvindo? Está aí? Estamos ao vivo?
Tama, porque Lá. deu uma travada Tava... aí. Foi. Então, o que significa ser imagem e semelhança de Deus? O homem pode criar, o homem pode governar. Deus criou o ser humano como seres governamentais. Deus cria ordem, Uhum. ele estabelece ordem, ele cria o homem e a mulher. É interessante que a Bíblia fala homem e mulher os criou. O homem sozinho, ele não é a imagem de Deus. O homem e a mulher é a imagem de Deus. E Deus cria cada um com sua função, né? O seu valor é um valor altíssimo, o homem e a mulher, porque os dois são imagem e semelhança de Deus. Então, ao ser criado imagem e semelhança de Deus, nós podemos também criar com Deus. Deus dá ao homem a habilidade de criar. Ele diz, Adão, dê os nomes para os animais. Ele deixa Adão escolher os nomes. E é interessante isso, quando Deus faz isso, é que Deus está dizendo para ele, eu estou lhe dando autoridade para você exercer a sua imagem e semelhança minha. Então ele começa a criar. E ao usar as palavras, Deus ele cria o mundo físico. Nós não temos esse poder, né? Nós não somos pequenos deuses, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos pequenos deuses. Mas Deus nos dá as palavras para criar cultura, para criar arte, para criar ciência, para pregar a palavra de Deus, para usar as palavras para a glória dele. Então, ao criar como Deus, não exatamente igual a ele, nós exercemos isso, a autoridade que nós temos de imagem e semelhança de Deus. E até aí está tudo muito bem. Nessa narrativa está perfeito, né? Deus cria o mundo perfeito, mas não inacabado. Ele dá o mundo para o homem, para a lavoura, para o homem cultivar, para o homem cuidar do jardim. Então Deus cria tudo perfeito, mas não inacabado. Então essa narrativa da cosmovisão cristã, ela vai se construindo com o propósito de vida do homem. Deus cria o homem para isso, Deus cria o homem para relacionamento, Deus cria o homem para glorificar a Deus. E enquanto você me escuta, talvez você está perguntando qual é o meu propósito da vida. A gente tem nas Escrituras. A Bíblia não está dizendo, a Bíblia não nos diz, você deve ser um contador, você deve ser um advogado. Mas a Bíblia fala do nosso propósito ontológico, né, do nosso ser, daquilo que fomos chamados para fazer. Em Cristo nós encontramos salvação. E a partir das Escrituras nós encontramos o propósito da vida do homem. Então, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e essa narrativa da cosmovisão bíblica é muito importante para que a gente alinhe isso a não só uma realidade espiritual. Se você vê cultivar um jardim hoje, plantar, não é uma atividade considerada espiritual. E Deus usa isso, né, espiritual no sentido que a gente tem, né, como atividade espiritual, a oração e a leitura da Bíblia apenas. Mas tudo é espiritual, a gente sabe. Mas o que eu estou falando é espiritual assim, né, com aspas. Mas Deus cria o homem para cultivar, Deus cria o homem para se relacionar, para dar nomes aos animais, para trazer ordem. Deus estabelece ordem nos planetas. Deus estabelece uma estrela que vai governar o dia e uma estrela que vai governar a noite. Então Deus cria esse cenário todo. Então a gente precisa entender que o mundo físico que nós estamos hoje, ele foi criado por Deus com um propósito. Só que, continuando a narrativa bíblica, esse homem que é a imagem e semelhança de Deus, que foi criado, e Deus chama de muito bom, e Deus dá a ele a autoridade de escolher o nome dos animais, Deus dá a ele a autoridade, e Deus diz assim, o nome que você chamar, eu vou chamar também. Esse homem que Deus criou, ele peca. E com isso entra a queda, entra o mal moral, o mal espiritual, as catástrofes, entra no mundo. E a realidade da queda, ela alcança toda a humanidade. A Bíblia nos dá relatos e relatos dos resultados da queda. E o cristão que entende cosmovisão bíblica, ele precisa entender que o mundo de hoje é um mundo caído. É um mundo que foi danificado pelo pecado. Ele não é um mundo na realidade de que Deus criou. Então, quando eu crio meus filhos, eu preciso entender que eles nasceram num pecado. E
não tem nada que eu possa fazer para mudar o coração dos meus filhos. Eles nasceram com essa natureza. Não só os meus filhos, mas como a sociedade em geral. Como a poluição, como as catástrofes, os terremotos, o mal moral, os assassinatos e muitas outras coisas ruins que vemos no mundo que entrou no mundo por causa da queda. Então, na realidade da queda, o homem agora ele se torna inimigo de Deus. Ele, por causa do pecado, e Deus é santo, Deus não aceita o pecado, Deus não tolera o pecado, ele se torna inimigo de Deus. Então, não existe salvação para o homem sem Deus que está em pecado. E por causa disso, né, mesmo com o homem em pecado, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é amoroso. No ato do pecado deles, lá no jardim, Deus, por sua graça maravilhosa, cobre a nudez deles dois. E por causa da sua graça, Deus ainda permite que eles sobrevivam. E mesmo eles vivendo os resultados do pecado, as consequências do pecado, que são consequências que se a gente for parar para olhar, né, as dores do parto, do suor do seu rosto trabalharás, toda essa dificuldade, né, que alguém pode dizer, meu Deus, que coisa severa. Tudo isso, comparado ao pecado contra um Deus santo, tudo isso é pequeno demais diante da graça de Deus, de ter um plano para a vida, né, um plano, um projeto traçado para o homem. E esse projeto ele é cumprido plenamente em Cristo. No centro da Bíblia, né? E a Bíblia inteira aponta para ele. A Bíblia inteira aponta para ele. Nós temos lá em Gênesis o proto-evangelho, já mostrando a graça de Deus. E em Cristo, nós entendemos que essa graça de um Deus misericordioso que traz o seu povo de volta para ele, se cumpre. E aí, onde nós vemos a restauração de todas as coisas. Cristo morreu para restaurar esse mundo caído, os pecadores, trazendo de volta para Deus. E nós teremos na segunda vinda de Cristo o mundo inteiro restaurado. Então, viver à luz de uma cosmovisão cristã é viver entendendo isso. Deus criou todas as coisas, o homem caiu. Então, porque o homem caiu, eu preciso entender a realidade da queda e agora, mesmo sabendo da minha necessidade da graça, entendendo o Evangelho, eu vou trabalhar a partir do Evangelho. Então, a partir da graça do Evangelho, eu vou caminhar. E aí é o que diz Paulo, assim como recebeste Cristo Senhor, também andai nele. E a cosmovisão cristã vai nos levar para esse caminho, de entender o que significa cada ponto desse e como eu posso viver à luz disso. Sim. Agora que você já falou um pouco sobre o que é cosmovisão, né, e principalmente a cosmovisão cristã, eu vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa que eu lembro, como eu estava revendo os vídeos, eu anotei uma frase que me chamou a atenção, né, que você disse assim: quem dirige a nossa vida não é o seu curso, não é o Estado, mas é o Senhor Jesus. Mas nós devemos segui-los e respeitá-los, então honrá-los. E já dentro disso, eu acho que fica muito mais fácil a gente ter uma relação de tipo, caramba, eu tô indo, eu no caso não tô indo, né? Tô em processo ainda vou entrar no curso, mas eu tô indo para a universidade, mas eu sei que lá tem vários tipos de cosmovisões que vão tentar colocar, né? Porque nós cristãos, a gente hoje em dia, pra gente chegar e falar com alguém, pregar, na verdade, né? Não, porque você tá sendo isso, você tá sendo aquilo. Mas na universidade, ou no colégio, a gente sabe que tem, na universidade mais, né? Tem uma quantidade de cosmovisão que eles tentam colocar na sua cabeça. Se você for cristão, ele vai dizer, não, mas não tem lógica você ter cristão. Como se a gente tivesse puramente uma fé cega. E ele chega e coloca cosmovisões, e aí muitas vezes a gente fica sem entender, ou então, como é que eu devo honrar a minha autoridade? No caso, a autoridade maior, por exemplo. No caso, o presidente, os nossos professores, né? Sem desrespeitá-los. Quando eles, às vezes, muitas vezes,
não entendem ou desrespeitam a gente também. Então, eu acho que quando a gente tem a ideia de cosmovisão, eu acho que fica muito mais fácil de saber. Eu vou para a universidade, eu vou para o trabalho, eu vou fazer isso, mas sabendo que isso é como você falou, a autoridade que Deus me deu de fazer coisas aqui. Porque eu acho que a gente às vezes fica com medo de produzir, eu vou fazer isso, eu vou virar. Eu acho que assim, eu vou ser artista. Hoje você vê pouca gente dizendo que quer ser um artista. A pessoa geralmente quer ser médico, quer ser, é, sei lá, quer ser médico, professor e tal. Mas poucas pessoas dizem, eu quero ser um artista, um cristão, né, no caso. Justamente pelo medo que a gente tem de como é que a gente vai colocar a nossa cosmovisão nisso. Porque tudo que a gente escuta, as séries que a gente vê, os filmes que a gente assiste, eles estão. É como você falou, né? Que eu ia falar justamente isso. Que, se eu não me engano, a pessoa que falou isso foi James Sire. Que se tiver errado, aí tu corrige. Que cosmovisão é o compromisso do coração. Se não foi ele, eu lembro que quando eu li foi ele. Mas eu acho interessante porque quando a gente entende que tudo procede daqui, fica muito mais fácil você entender o quanto aquela música. Eu vou dar um exemplo. Eu vi uma vez que 4 cantores internacionais tinham o mesmo compositor. E aí uma pessoa foi dar o exemplo e falaram assim: mas então, na verdade, o compositor desses 4 cantores que são muito famosos, eu não lembro agora quem era, mas se eu não me engano era Britney Spears, aí Katy Perry, só que todos tinham o mesmo compositor. E aí foram pesquisar quem era o compositor e era um cara de 40 anos já. E aí eu não sei quem foi que disse assim: então você está escutando e você está se enchendo de um cara de 40 anos que escreve sobre um amor adolescente. Só que ele não é nem mais adolescente. Porque a gente está meio que escutando aquilo, achando que é só escutar uma música, ou então é só ver um filme, quando a gente, na verdade, está sendo enchido de cosmovisão ali também, se a gente se desproteger nesses momentos. E outro fato que eu queria falar um pouco e perguntar também você já falou um pouco de como a gente como a gente pode mudar a nossa cosmovisão para uma cosmovisão que agrade a Deus. E aí eu queria falar que você falasse, se pudesse, dessa questão da separação que a gente faz muito. A gente tenta não fazer, mas faz muito do secular e o sagrado. Não, porque isso aqui é secular. Mesmo que a gente tente, a gente vai tornar uma coisa secular, uma coisa sagrada, secular, enfim. Vai ficar uma bagunça, porque às vezes, eu tô na igreja domingo, tô orando ali o dia do Senhor. Mas segunda para estudar, meu Deus do céu, não. Isso aqui eu posso. Porque isso aqui é secular, então isso aqui não é sagrado, então eu posso ser mais desleixado em relação a isso. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa separação. Legal. Você começou o seu comentário falando sobre uma questão muito importante, que é como essa cosmovisão ela é transmitida. E às vezes a gente está nesse contexto de universidade, a gente está nesse contexto de artistas, né? E como é que nós podemos entender que essa cosmovisão, essa visão de mundo é transmitida. Existem alguns conceitos que os autores falam, e eles falam que a cosmovisão, primeiro, ela se propaga através da cultura, de forma que, primeiro, ela começa na religião ou na filosofia. Então, são conceitos filosóficos, né? Conceitos de... Aquilo que a gente vive hoje, até as pessoas que não entendem sobre filosofia ou que não refletem, né? Não andam refletindo sobre filosofia ou religião, mas mesmo assim eles estão seguindo um pensamento que veio a partir dos intelectuais, né? Da religião. Então, o cristianismo ele baseia muito nas escrituras, mas existem muitos filósofos, né, que estão dispostos a criar um pensamento, né, o pensamento pós-moderno, o pensamento moderno, o pensamento secular, o pensamento ateu, e aí vai, certo? Só que quem são as primeiras pessoas a captarem esses pensamentos? Normalmente são os artistas. Os artistas têm uma capacidade incrível de pegar um pensamento desse, transformar em uma música, em um filme, em cinema, em arte plástica, em transformar em uma escultura, e aí vai. Eles conseguem pegar conceitos que uma coisa, até uma crítica que a gente precisa estabelecer, conversar sobre ela, é que a gente fala de cosmovisão hoje e a gente fala muito de questão cognitiva. Quando as cosmovisões elas são mais eficazes, elas são transmitidas a partir da arte, a partir de conceitos artísticos. Que toca mais o emocional, né? Gente.
toca mais emocional, ela tem mais até impacto, né? Então, aquele filme, né, lindo, maravilhoso, chorei de morrer, mas fala sobre princípios totalmente antagônicos à fé cristã. Então, como é que deve acontecer isso, tá? Ah, uma coisa que eles fazem, os artistas, é interessante que na época da Idade Média, falando sobre os cristãos artistas, na Idade Média existiam os trovadores, que eram os artistas que Sim, saíam, o imperador pagava para que eles fossem andando pelo império, cantando a história da nação. E é claro que o imperador pagava para ele fazer isso, fazendo com que o imperador seja aquele cara legal, né? Seja aquela pessoa top, né? Então, é um conceito, né, dos trovadores, dos artistas que estão cantando as baladas da cosmovisão. E se você observa hoje, o que é que está sendo cantado? Então, o que é que está sendo cantado hoje? Está sendo cantado sobre a mulher como objeto, sobre o trabalho sendo algo ruim, que eu quero evitar. Tem sido cantado hoje sobre a infidelidade. Ou não só hoje, né? Eu estou dizendo só como para a gente refletir um pouco, né? A gente fala até, por exemplo, Wesley Safadão. Olha o nome do cara, né? Safadão. Ele tem músicas como Eu sonhei que estava me casando e acordei em desespero, vida de casado é boa, só perde para de solteiro. Então, qual é a visão de casamento que ele está passando? sim. Qual a visão de trabalho que aquela sexta-feira sua linda está passando? Qual a visão da mulher que o Kevinho, MC Kevinho está passando? Qual a visão... Gente, é tudo sobre isso, entendeu? E o interessante é que nós temos artistas cristãos que eles entendem, a partir de uma mente gnóstica, separando, né, o sagrado e o secular, eles entendem que agora que eles são cristãos, eles não podem cantar na praça pública. Eles têm que cantar dentro de um templo, porque é cristão. Sim, Então tem que cantar música falando sobre Deus. Enquanto isso, quem é que está dominando a cosmovisão da nação? Os seculares, os que não têm valores e princípios cristãos. Então, eu não estou desvalorizando o ministério de música da sua igreja de jeito nenhum. Existe espaço para músicos lá cristãos, só que a gente precisa ter muitos músicos cristãos tocando músicas, dizendo o que é que a Bíblia fala sobre casamento, a honra e a beleza do casamento, a beleza da mulher, o valor da mulher, a honra que a mulher tem, o valor no trabalho, como é que nós podemos valorizar o trabalho. Então, sim. isso tudo, a partir da arte, quando os artistas leem essas mentalidades desses filósofos ou da religião, eles têm essa sensibilidade e transmitem. E a partir daí se passa para os profissionais, para a lei, né, a área de governo, política, economia. Antigamente, né, não é da sua época, mas na década de 90, o Tim Maia estava lá cantando, né, só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher. E ele cantava isso porque era uma realidade daquele momento. Então ele falava sobre que podia festejar, podia brincar, só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Hoje essa música é considerada uma música homofóbica. Então existem Sim. leis contra isso. É interessante, né? Porque existem leis contra isso que as pessoas não podem cantar mais. Por quê? Porque uma cosmovisão foi passada. E aí ela passou de uma filosofia, foi cantado sobre isso, foi feito arte sobre isso. Gente, eu fui assistir esses dias Star Wars, ano passado, eu assisti. E lá tem um beijo de um casal homossexual. Não tem nada a ver com a narrativa do filme da época de 70, da década de 70. Só que isso casa muito com a narrativa de hoje. E, Inclusão social, né? e isso, então, a gente tem que ver qual é a narrativa dos nossos dias. E aí está acontecendo na política, na economia, e daí vem para as pessoas comuns. Então, ela segue esse ritmo, certo? Mas a gente não está muito ligado nisso. E eu acho que é importante a gente ficar ligado, porque a igreja tem um papel importantíssimo nisso. Quando a gente entende o evangelho, a gente percebe que nós não somos uma igreja que deve ser desconectada. Ou seja, eu fui convertido pelo Senhor, agora eu faço parte do corpo
de Cristo, estou numa igreja local, então eu tenho que esquecer tudo do mundo e ficar só lá no meu grupinho, porque eu vou para o céu mesmo, então eu tenho que me desconectar de tudo. Não, esse não é o chamado da igreja. Por outro lado, eu não posso ser um conformado, que é um grande problema de muitas igrejas contemporâneas. Eles não são sal e luz. Eles querem se conformar ao mundo. Então, eles querem trazer o mundo para dentro da igreja, fazer a balada gospel, ter o jogo de luz, focar no sentimentalismo apenas para alcançar o coração. Não fala sobre o julgamento. E nos Estados Unidos, existe um movimento de igrejas que se chama Seeker Sensitive, que é tipo sensível aos que estão buscando pelo evangelho. Então, eles creem que eles têm que tornar o culto mais atraente. Então, não é púlpito, é palco, é show. Então, eles têm que nutrir as pessoas para que isso atraia. Gente, se não for o evangelho, nada vai mudar o coração das pessoas. Porque do momento que você para essas programações, essas pessoas que não foram nutridas pelo evangelho vão embora. E acabou, não tem o que fazer. Então, a gente tem que entender que nós não podemos ser desconectados com o mundo e nós também não podemos ser conformados com o mundo. Então, a gente tem que ser um tipo de igreja que é uma igreja centrada no evangelho, é uma igreja que impacta o mundo. Ela entende que ela não é do mundo. O cristão verdadeiro, ele sabe que ele não é do mundo, mas ele vem e traz um impacto, ele serve o mundo, ele discipula as nações, ele prega o evangelho e as suas ações, o seu trabalho, a sua casa, a sua família, tudo isso faz parte da sua missão no mundo, em servir a Deus. Então não existe, aí é onde a gente entra naquele ponto. Jesus, ele orou por nós, né? Jesus pede que não os tire do mundo, mas que o proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. João 17 diz isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então Jesus ora por nós aí. E aí onde tem a separação de muitas pessoas, que muita gente que é desconectada, né? Então eles pensam que é assim, eu fui convertido, então eu vou viver aqui uma vida sagrada a Deus. E uma vida sagrada é a vida de monge, uma vida de focar nas disciplinas espirituais. E nós temos que focar nas disciplinas espirituais, temos que buscar o Senhor, mas nós não podemos entender que a nossa missão do mundo é somente no domingo para a igreja, ou fazer parte de um grupo pequeno. A nossa missão do mundo é de proclamar o evangelho, de pregar o evangelho com palavras e ações. Então, as nossas ações em trazer a glória de Deus através da arte, através das profissões, através da beleza no mundo, é muito importante. Isso não quer dizer que a mudança no mundo, que o mundo vai necessariamente ficar bom, porque os cristãos estão se posicionando. Eu não creio que o foco está no resultado. Que o cristão entender cosmovisão bíblica, ele tem que ficar sempre focando no resultado. Eu creio que o cristão que pensa com cosmovisão bíblica, ele sempre foca em obediência. Uma vida de obediência é uma vida de sacrifício, é uma vida de mudança, de renovação de mente. É uma vida... E os resultados é sempre dependente de Deus. Então, Deus, ele tem os resultados. Deus é quem converte, Deus é quem muda, Deus é que tem a história nas suas mãos. Então, eu sou um co-participante com Deus disso. Eu estou obedecendo ao Senhor, eu estou servindo ao Senhor. Não é sobre mim. Igreja, minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não é sobre mim. Quando eu entendo o Evangelho é sobre Cristo, é sobre a glória dele. Então eu vivo uma vida desprendida, uma vida de servir o mundo com a mensagem do Evangelho e com o meu trabalho como empresário, meu trabalho como professor, meu trabalho como artista, e você vai seguindo. Então, seu trabalho, isso tudo é obediência a ele. E aí eu parto de um princípio do Coram Deo, que é o diante da face de Deus, todo o tempo. Então, eu não tenho a mentalidade grega, da dicotomia, da separação grega, que existe o sagrado, a visão de cima, como Doivert fala, e o secular, que é a visão de baixo. Então, o sagrado para o cristão, nessa dicotomia, ele é o quê? O domingo, ele é a fé, a teologia, é tudo missões. A gente fala em ministério de missões. Na verdade, o que nós temos é ministério de plantação de igrejas. Porque missão todo mundo tem.
Missão, o advogado tem missão. A missão de proclamar o evangelho não é para o plantador de igreja apenas, não é para o pastor da igreja apenas. A missão de proclamação e propagação do evangelho é para toda a igreja de Cristo. Então, eu tenho que partir desse princípio. Tem um ministério de missões, entendendo que é ministério de plantação de igreja. E é muito bom e essencial que todas as igrejas tenham. Nós precisamos de igrejas locais no mundo inteiro, tá? Mas eu preciso entender que tudo é missão para o cristão. Então, a vida devocional, o evangelho, isso tudo faz parte do andar de cima, né? Do andar da graça, do andar do sagrado. E aí, nessa dicotomia grega, o que é que ele faz? Ele separa o físico para o menos importante. Então, os dias da semana, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, né? A parte da natureza, a razão, a ciência, negócios, economia, política, tudo isso é coisas dos dias da semana, que não é tão importante, porque o importante é o santo, agradar a Deus, né? Nesse sentido. Então, essa separação nós precisamos quebrar. A Bíblia não faz essa separação. A Bíblia, ela entende o evangelho que é apresentado na Bíblia, ele muda totalmente todas as áreas da vida do ser humano e não tem esse gnosticismo evangélico, né? Essa separação do secular e do sagrado. Tudo é para a glória de Deus. Então, nós vivemos coram Deo, diante da face dele todo o tempo. Então, espiritual, físico, tudo é para a glória de Deus e para que o nome dele seja engrandecido na terra. Sim. Eu vou só pontuar, né, o que tu falou, porque eu tava vendo, acho que você citou Kuyper, se eu não me lembro, o livro dele era do Calvinismo aí, entre os livros que estavam. Uhum. E ele tem uma visão sobre cosmovisão, né? Porque eu pedi para tu falar justamente dessa parte da separação, porque os gregos faziam muito isso e a gente herdou isso deles. É tanto que hoje tem-se uma separação do corpo. Não, porque eu não me sinto desse jeito. A pessoa nasce e diz, não, eu não me sinto no meu corpo. Como se o corpo e o físico, que é aquela coisa do transcendente e imanente, né? Que eles colocaram. E a gente herdou muito isso, a gente não percebe, mas a gente tem muito disso. E por isso que a gente tem essa tendência a fazer a separação do secular, do sagrado, enfim, porque a gente também coloca o mundo transcendente, o mundo das ideias e o mundo físico que a gente tá Uma ideia platonista, né? Sim. E aí, só para citar aqui, eu vou ler, porque eu deixei aberto aqui, uma coisa que eu achei muito interessante, que Kuyper falou. Eu não sei se é algum livro dele, eu apenas encontrei a citação, mas ele fala assim, que eu vou ler, tá? Aqui, calma. A vida no mundo deve ser honrada em sua independência, e devemos em cada domínio descobrir os tesouros e desenvolver as potências escondidas de Deus na natureza e na vida humana. E eu achei interessante porque ele usou 2 Coríntios 5 para poder falar disso. Eu fui ler 2 Coríntios e você fica vendo o que ele fala, né? Que ele faz a relação de Deus, as pessoas e o mundo. E eu vou ler aqui rapidinho. Que ele fala, ou seja, Deus em Cristo, né, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. E quando eu li isso, a gente quando lê assim e entende, ligando isso com a cosmovisão, você tem um entendimento muito grande de que, tipo, caramba, o meu papel é reconciliar. Não que eu possa fazer isso, né? Mas se eu posso ser um meio com o que eu Como produzo canal de como Deus. artista, como cristã, como cidadã, como eu. No que eu estou fazendo, como você falou, o advogado tem uma missão, o professor tem uma missão, não é só a igreja que tem a missão. E a gente percebe que a gente tem essa relação de Deus, mundo e pessoas que são interrelacionais, a gente sabe que elas são incompletas, porque somente com Deus e Cristo que as pessoas podem se relacionar com Ele mesmo. Mas, assim, vendo essa citação de Kuyper, eu lembrei muito do que a dificuldade que a gente tem. Caramba, em cada domínio da nossa vida, a gente tem que descobrir os tesouros e desenvolver as potências escondidas de Deus na natureza e na vida humana. E aí, só para citar novamente outra frase dele que eu achei muito incrível, que ele fala assim: o pensamento de Deus
se encontra incorporado em todas as coisas criadas. Então, não há nada no universo que deixe de expressar e encarnar a revelação do pensamento de Deus. Ou seja, se procuramos encontrar Deus na natureza, nas coisas criadas, nós observamos o pensamento de Deus, coisas que ele pensou e que ele se alegrou em criar e reger pela sua própria ordem. E eu achei muito profundo isso aqui, porque a gente às vezes faz essa questão de está muito intrínseca na gente de eu vou fazer a diferenciação disso e disso. A gente não faz por querer, mas acontece que a gente meio que faz. E eu acho que se a gente é cristão e está comprometido com a cosmovisão cristã na vida, no mundo, a gente tem que se comprometer com a visão do mundo, a visão do pecado, uma visão de não é somente tipo, eu vou chegar e pregar para pessoas. Sim, pregar é muito importante, é o nosso papel principal como cristão, mas eu acho que se a gente tem uma cosmovisão, por exemplo, vou assistir um filme, certo? Mas o que é que eu posso encontrar nesse filme? Eu vou dar um exemplo. Vou assistir Vingadores, que é um filme que eu amo assistir. Aí o que é que eu vou tirar daquele filme? Na primeira coisa que eu assisti quando eu vi aquele filme, que eu lembrei foi, caramba, uma pessoa naquele filme, ela morreu para que as outras pessoas tudinho pudessem viver. O que é que isso representa na minha vida? Uma pessoa morreu por causa do pecado de todas as outras. Cristo fez a mesma coisa. Então, acho que quando a gente vai e a gente vai, não é desarmado, mas assim, a gente vai assistir algo, a gente vai ler algo, a gente vai produzir algo e a gente tem essa noção de que a nossa cosmovisão tem que estar intrínseca, tem que estar dentro e a gente consome muita coisa com cosmovisão, se a gente tiver essa noção de que a gente tem que entender Deus na natureza, entender Deus no coração humano, até porque, como foi dito lá no começo, a cosmovisão é um compromisso do coração. Então, se o nosso coração não estiver com relacionamento com Deus, a gente vai muito facilmente se atrair para as coisas que o mundo prega. Como você falou, não, mas não tem Um problema escutar minuto. essa pessoa. Pode falar. Não, um minuto. 1 minuto para acabar? É. Tá. Então, é mais ou menos isso. É tipo, a cosmovisão, ela está intrínseca no nosso coração e a gente tem que lutar, nós cristãos temos que lutar para que seja a cosmovisão de Deus, a cosmovisão da obediência, como você falou. Isso. Vou ler rapidinho aqui, 2 Coríntios 5, que você leu, versículo 15. Diz assim: Ele morreu por todos para que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que nosso entendimento de cosmovisão cristã venha a ser em viver para a glória de Deus. Sempre, em tudo que a Amém. gente faz. Tá? Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui. E a gente se encontra, né? Eu que agradeço.